Super Esporte ao vivo, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015. O líder do Bom Senso Futebol Clube é o mais novo contratado do Cruzeiro? Pois sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre a ida de Paulo André para a Raposa. Federação Paulista de Futebol decide acatar a recomendação do Ministério Público e confronto entre Palmeiras e Corinthians nesse fim de semana vai ser aberto somente para a torcida palmeirense. Falando do Palmeiras, o Verdão perdeu ontem por 1-0 para a Ponte Preta pela segunda rodada do Paulistão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, tá bom? Antes disso, o Super Esporte te conta, você já sabe, né, que o desenrolar da luta entre Anderson Silva e Nick Dias no último fim de semana não foi dos melhores, né? Depois de ter sido pego no exame antidoping por uso de anabolizantes, a Comissão Atlética do Estado de Nevada, nos Estados Unidos, que é o órgão regulador do esporte ligado ao governo, decidiu que a luta vencida por Anderson Silva no último sábado terá a vitória do brasileiro anulada e alterada para sem resultado. O adversário de Anderson também foi pego no exame, mas pelo uso de maconha. Essa notícia é da Folha de São Paulo. Copa das Nações Africanas, que teve um capítulo lamentável ontem durante a semifinal entre Gana e a seleção anfitriã Guiné Equatorial. Apesar da vitória de Gana por 3-0, o futebol ficou em segundo plano diante de cenas de violência e até mesmo de interrupção da partida. Depois de um primeiro tempo tenso por conta de um pênalti polêmico marcado pelo juiz e convertido por Gana, os torcedores começaram a atirar objetos, sobretudo garrafas plásticas e copos com bebida, no gramado. O clima foi esquentando e, a 8 minutos do fim do jogo, uma invasão no campo causou grande confusão. As forças de segurança dispararam gás lacrimogênio e usaram até um helicóptero para dispersar a multidão. Violência à parte, a vitória levou Gana para a decisão da Copa das Nações Africanas, domingo, contra a Costa do Marfim. Jesus, hein? Nem parecia que era jogo de futebol isso daí. Bom, a hora da gente falar do Campeonato Paulista, que teve só um jogo na noite de ontem, depois de começar o torneio perdendo para a Portuguesa, né? Em casa, a Ponte Preta deu a volta por cima e, num grande estilo, venceu o Palmeiras por 1-0 nessa quinta-feira na casa do adversário. Pois é, o Verdão, que tinha vencido o Audax na primeira rodada, não brilhou como na estreia. E, apesar disso, a torcida aplaudiu, viu? Confira aí na reportagem do Fernando Gavini. No Allianz Parque, todo mundo queria ver Dudu. A mais badalada contratação do Palmeiras, fruto de um chapéu nos rivais Corinthians e São Paulo, em seu primeiro jogo oficial. Tem que vir para ver o Palmeiras, né? Se ver o Palmeiras tá bom, mas se também for para mim ver, eu fico feliz. Como eu falei, espero retribuir bem esse carinho que eles estão me dando. Retribuir com mais uma vitória empolgante, como foi a estreia contra o Audax, para deixar o time pronto para encarar o clássico de domingo contra o Corinthians. Todos estão querendo outra vitória, né? Para a gente chegar com moral no clássico. E a gente espera jogar bem para poder chegar com essa moral no clássico. Diferente de Dudu, Fernando Praz preferiu manter os pés no chão ao falar da Ponte Preta. Um jogo dificílimo, a Ponte vem de derrota em casa, é um time com tradição, um time que está na Série A e historicamente são confrontos muito difíceis e a gente tem que estar concentrado à altura da importância do jogo. Palavras que soaram pessimistas antes do jogo, mas que se mostraram realistas quando a bola começou a rolar. Faltou criatividade, objetividade e agressividade ao Palmeiras. A estrela da noite, Dudu, esteve bem aquém das expectativas criadas em torno dele. O principal lance do Verdão saiu dos pés de Alan Patrick, outro que disputava sua primeira partida oficial pelo clube. A falta batida por ele explodiu no travessão e no rebote Gabriel mandou para a rede. Mas o gol foi anulado porque o árbitro marcou falta de Leandro Pereira em Renato Chaves. Eles fizeram realmente, reconhecidamente, uma marcação muito boa no campo deles, inibindo as nossas principais jogadas. E eu acho que isso tirou muito da nossa força de ataque. Quando eu vi a escalação da Ponte Preta, ficou muito claro que eles iriam fazer um jogo mais
procurando bloquear nosso time no próprio campo e buscando os contra-ataques. Para você vencer esse tipo de bloqueio, você precisa estar entrosado, estar jogado. Os jogadores precisam se conhecer. Quando o treinador resolveu mexer, tirou o apagado Alione e o isolado Leandro Pereira e apostou em Cristaldo e Rafael Marques. Mas logo em seguida, Wanderson aproveitou o rebote de Fernando Praz e fez 1-0 para a Ponte Preta. O Palmeiras só acordou depois que Rony perdeu um gol inacreditável e acertou o travessão. Dudu teve a sua chance defendida por Matheus, mas a vitória da Ponte Preta só foi consolidada mesmo depois que o goleiro lembrou o Gordon Banks para defender a cabeçada de Cristaldo e salvar a macaca. A Ponte veio muito bem preparada, muito bem postada. Eu acho que eles fizeram uma partida muito boa e, inclusive, mereceram a vitória pela forma que se comportaram, né? A única boa notícia da noite foi a confirmação da contratação de Cleiton Xavier. Com ele, já são 19 os reforços. Uma peça importante que chega para ajudar Oswaldo de Oliveira no difícil quebra-cabeça que é montar o time do Palmeiras com tantos novos jogadores. Fica muito claro que a gente precisa treinar e jogar muitas partidas para que, com todas essas mudanças, com essa pretensão de integrar todo mundo, a gente vai ter que passar momentos difíceis, né? O problema é que o tempo é curto. Domingo tem jogo de novo e clássico contra o Corinthians. Rival mais do que motivado depois dos 4-0 sobre o Once Caldas. A vitória do Corinthians foi muito boa para o moral da equipe, mas eu acho que a nossa derrota hoje também nos dá um ponto de equilíbrio, faz todo mundo refletir, saber que nós temos que ainda progredir bastante e nos esforçarmos muito mais do que nós temos feito até agora. Bom dia, querido Silvestre, tudo bom? Bom dia, pessoal, legal. Vou falar um negócio pra você, filho. Se com esse elenco que esse moço tem na mão, ele não for campeão de qualquer coisa esse ano, beijo me liga, porque... Esse executivo, Alexandre Matos, é um monstro. Né? 19 reforços, só que vai sobrar gente. Não, já tá, né? Já tá inchadinho, né? Feito pernas de vovó na época de TPM, né? Tá assim inchado, retendo. E o Palmeiras teve uma TPM? Tá com TPM, né? Não, vamos falar a verdade. Não, o time tá inchado. Tá sendo montado, né? Ainda. E agora também o Valdívia também cai meio por terra, né? Com tanta gente boa, se ele não mostrar serviço, vovó, ele vai rodar, né? Mas na pressão, acho que ele vai acabar mostrando serviço e entra no time. O Palmeiras tropeçou, o goleiro Matheus da Ponte Preta salvou a macaca, né? Ajudou bastante a Ponte a conquistar essa vitória fora de casa. Você ficou chocado com a defesa, né? Na defesa que o Gavini citou, a lá Gordon Banks. Alá Gordon Banks, goleiro da Inglaterra na Copa de 70. A defesa do Matheus da Numa Ponte testada Preta, do Pelé, no chão, no pé da trave. Essa aí, pra mim, foi mais difícil, porque, além de tudo, teve o contrapé do goleiro, né? Os lances estão passando, mas vocês vão ver no finalzinho do jogo que o goleiro faz a defesa embaixo, a bola quica e no contrapé, mais difícil ainda do que a defesa do Gordon Banks. Agora um acidente de percurso para o Palmeiras, o time está sendo montado, os reforços estão chegando. Calma, torcedor. Sim, e eles foram legais, os torcedores não vaiaram nem nada, aplaudiram. Teve uma patotinha lá que desceu a lenha, né? A turma do amendoim. Mas no geral todo mundo foi fofo, né? E o Cleiton Xavier... grande reforço, mais um belo jogador para o Palmeiras. A defesa está no ponto, vamos ver, por favor. Volta na defesa. Vamos na defesa, vai. Gordon Banks. Você vê que o goleiro estava indo para a direita, volta, faz a defesa no estilo Gordon Banks, só que no contrapé. No caso do goleiro inglês, a defesa foi no canto direito, no pé da trave. Voltando a falar do Cleiton Xavier, certamente é um grande reforço para o Palmeiras, que tem peças importantes, mas repito, vai sobrar gente. O Palmeiras vai acabar tendo que emprestar algum jogador, porque como é que faz com tanta gente no elenco? São mais de 44, 45.
jogadores no elenco. Tá bom. Vamos falar do Santos, vovó? Bora. Volta pra vovó. O Santos, que empatou 100 gols nesse meio de semana, volta a campo no domingão contra o Red Bull Brasil. Para engrenar de vez aí no Paulistão, o Peixe aposta na liderança dos jogadores mais experientes do elenco. E olha que não são poucos não, hein? Líderes não faltam. 2 acabaram de retornar. Um deles nasceu aqui. E tem mais gente assumindo essa responsa. Palavra do professor Anderson. Eu fiquei feliz, né, pela confiança da comissão técnica, né, tá no meio do Renato, do Robinho, do Elano, do Ricardo Oliveira, que são jogadores experientes, que conquistaram muita coisa no futebol brasileiro. Zagueiro que está zerado, não na conta bancária, no Paulistão. A defesa santista não levou gols por enquanto. Nos 2 primeiros jogos, vitória na Vila, 3-0 no Ituano e empate 0-0 com o Mogi, em Mogi Mirim. E David Braz não leva desaforo para casa. Questionado sobre riscos sofridos até aqui. Quantos gols a gente tomou? Nenhum, mas teve lance de segurança, não teve? Então, no primeiro jogo contra o Ituano, pegamos uma equipe muito forte, atual campeão paulista, né? E eles deram 2 chutes no gol, né? Aquela bola na trave e a outra do rebote que pegou no Chiquinho. E outra no segundo tempo que o Vladimir encaixou, sem muito susto. Nesse jogo contra o Mogi foi mais difícil, porque eles estavam em casa, passaram algumas bolas ali no primeiro tempo. No segundo tempo não teve nenhuma outra chance também. Na minha opinião, acho que a gente se comportou muito bem na parte defensiva nesses jogos. Esperamos que a gente possa continuar aí ajudando o Santos aí não levar gols. Mas é no ataque que o técnico deve mexer. Ricardo Oliveira pode ganhar uma chance para iniciar entre os titulares. Outras mudanças não estão descartadas para o duelo de domingo contra o Red Bull. Vi uma equipe muito boa, que vai competir muito bem nesse Campeonato Paulista, né? Uma equipe experiente, tem jogadores experientes que já atuaram em time grande. Será um jogo muito difícil no domingo, com certeza. A gente vai trabalhar aí, descansar e trabalhar para a gente fazer um grande jogo contra eles, porque será um jogo muito difícil. Adversário duro, campo também. O Santos vendeu o mando e a partida será em Rio Preto. Eu não sei como é lá o gramado. Então, as informações é que o campo é parecido com o de Mogi, a grama, né, é parecida com o de Mogi. Ainda bem que no dia a dia dos treinamentos, o gramado do CT Rei Pelé é bem mais macio. Haja estofado ali pro Elano não se machucar. A mudança prevista aí deve ser a entrada do Ricardo Oliveira no ataque, na vaga do Thiago Ribeiro. O Anderson Moreira, professor do Santos, professor técnico do Alvinegro Praiano, deve confirmar isso logo mais à tarde, lá no CT Rei Pelé, Anitta. Muito bem. Bom, gente, depois de vencer o Capivariano por 4-2, na última quarta-feira, o São Paulo volta a campo pelo Paulistão amanhã, 7h30 da noite, contra o 15 de Piracicaba, no Pacaembu. O repórter Felipe Esboril está neste momento ao vivo no CCT da Barra Funda e tem todas as informações do São Paulo. Bom dia, Esboril, diria a vovó. Oi, Esboril! Bom dia, Anitta. Bom dia, Silvestre. Bom dia você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui do CCT da Barra Funda, onde está terminando o treino do São Paulo antes dessa partida que você disse, Anitta, contra o 15 de Piracicaba amanhã no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu, porque o Morumbi ainda encontra-se em reforma lá da parte do gramado. O técnico Muricy Ramalho vai apenas anotando como está o aproveitamento dos jogadores nesse treino de finalização no finalzinho da manhã desta sexta-feira. E o São Paulo ainda quer se reforçar, viu, Anitta? Dória, zagueiro de 20 anos que estava no Olympique de Marseille, deve ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas como novo reforço do São Paulo. Um pedido especial do técnico Muricy Ramalho, que quer um zagueiro canhoto. Saindo da França, na noite de quinta-feira, ele publicou um vídeo nas redes sociais já saudando os torcedores do São Paulo. Bonjour les gars, je vou partir ao Brasil e après je retourne pour jouer à Marseille. Tchau, merci pour tout.
Fala, rapaziada de São Paulo. Aí, muito feliz aí pelo carinho que vocês têm me dado nas minhas redes sociais aí. Muito obrigado. Tô partindo aí pra SP. Saudações, Tricolor Paulista. Tamo junto. Tchau, tchau. Tá aí, o Dória gravando esse vídeo, colocou nas redes sociais e deve estar já aqui no Brasil, deve estar fazendo exames agora antes de assinar esse contrato de empréstimo com o São Paulo. Ele que estava no Olympique de Marseille e não vinha sendo aproveitado pelo técnico Marcelo Bielsa. Inclusive não foi nenhum jogo relacionado por esse técnico lá do Olympique de Marseille. O São Paulo que tem 2 vitórias no Campeonato Paulista, 6 pontos conquistados, estreou contra a Penapolense 3-1, depois venceu a Catanduvense por 4-2 e nesse jogo, justamente nesse jogo no Pacaembu, na última quarta-feira, o volante Michael foi bastante vaiado por parte da torcida do São Paulo. Ganso ontem falou aqui no CCT da Barra Funda sobre esse assunto desagradável. Acho que a cobrança é que o torcedor quer títulos pro São Paulo e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem aqui. E a gente está trabalhando para em busca desses títulos. Acho que as vaias tem que acontecer para a equipe adversária e não para o Michael, para qualquer outro jogador do São Paulo. E a torcida tem que nos apoiar o Michael, apoiar toda a equipe do São Paulo para a gente buscar os títulos que eles tanto querem e a gente também. Sobre essa pressão de parte da torcida em cima do Michael. Ganso também falou sobre a possibilidade quase real já de enfrentar o Corinthians na Copa Libertadores da América. Dia 18 de fevereiro, na Arena Corinthians, a estreia na fase de grupos será contra o rival Corinthians. Isso, claro, se o Corinthians conseguir eliminar o Once Caldas. Já está quase eliminado, venceu o primeiro jogo por 4-0. A segunda partida acontece quarta-feira que vem em Manizales, mas isso o Ganso fala sobre esse confronto com o rival Corinthians. O Corinthians não pesa, né? Até porque, lógico, a gente sabe que o futebol brasileiro vai ser... Ele ainda tem que passar, né? Ainda tem o segundo jogo. Mas acho que dificilmente o Corinthians não passe de fase, né? Mas assim como você está dizendo que o São Paulo pode ser eliminado na primeira fase, o Corinthians também pode ser. Mas a equipe está se preparando bem para isso, esquecendo as questões extra-campo, se concentrando no trabalho que tem que ser feito dentro de campo. A gente sabe, como eu falei, sabe da responsabilidade que é jogar no São Paulo e principalmente a Libertadores. E por isso, dia 18, a gente tem que estar preparado para, sendo o Corinthians ou Once Caldas. Mas se for o Corinthians, a gente vai estar preparado. São Paulo que está no grupo 2 da Copa Libertadores da América com o Danúbio do Uruguai e também o São Lourenço da Argentina. Espera, claro, o vencedor de Once Caldas ou Corinthians pela pré-Libertadores. Tá bom, Anitta, Silvestre? São as informações do São Paulo aqui direto do CCT da Barra Funda. Tá bom, meu filho, tá maravilhoso. Você esteve esplêndido. Sim, mais informações 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Um beijo da vovó. Feliz, todo mundo sabe que temos aqui um São Paulino, não é? Está feliz com o Dória aqui? Bom reforço. Eu gostaria de ter um jogador do tipo o Leandro Castan, por exemplo, que eu acho mais jogador que o Dória, só que tá na Itália, acabou de operar a cabeça, tá sendo um jogador mais forte para o sistema defensivo do São Paulo. Como torcedor, eu preferiria Hever, mas estou satisfeito com Dória. Gosto do futebol do Dória e ele vem reforçar justamente o setor mais fraco do São Paulo, que é a defesa. E eu incluo nessa defesa não apenas o miolo de zaga, Anitta, sim, também as laterais. O pão, ele todo, não só o miolo, né? Esse bocu, né? A gente fica feliz. Escuta. São Paulino, né? Não, é que ele falou em francês, tão bonitinho. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Chique. Eu sou São Paulino, mas não perca a piada, não. Eu só não vou poder contar que eu queria, porque senão a TV sai do ar. Eu ia perguntar se você está esperando ligação, já que você me encheu o saco aquele dia com o meu celular, que todo mundo ficou me tirando o saco. Não, é que me disseram que eu fico com a mão à toa, assim, que eu não tenho o que fazer com a mão, entendeu? Tá bom. Então eu resolvi pegar o celular para ocupar aqui. Guarda no bolso e deixa eu seguir aqui. É uma questão de segurança psicológica. Pediu. Gente, um gol decisivo. E um abraço apertado da torcida na Arena Corinthians fizeram
o zagueiro lindo Felipe, 2 patinhos na lagoa, ter uma quinta-feira bem mais tranquila do que de costume, não é? Ele que está acostumado a conviver com desconfianças destes corintianos ferrenhos, o defensor comemorou a boa atuação na goleada por 4-0 sobre o Once Caldas na última quarta-feira. Confira a reportagem de outro Felipe, o Esboril. Depois de uma vitória como a de quarta-feira, não há como negar, o clima está bem melhor. Vamos combinar que não é todo dia que se ganha de 4-0, ainda mais na Copa Libertadores da América. Um dia mais do que especial para o zagueiro Felipe, que deixou o dele anotado. Eu procurei conversar com a minha família, que é o mais importante. Acho que eu fiquei tão focado que eu me desliguei de tudo. Só pensei em escutar um som, ficar relaxado para a partida. E fui tranquilo. E fui premiado com um gol na importância que é do Campeonato da Libertadores. É maravilhoso. Meio passo já está dado rumo ao grupo 2 da competição. O Timão pode até perder por 3 gols de diferença, que assegura a classificação para a fase de grupos. O único problema é que tudo tem um preço. E o Corinthians terá pelo menos 2 desfalques para o confronto decisivo da semana que vem. Guerreiro e também Fábio Santos foram expulsos e ficarão de fora do jogo de volta, que acontecerá quarta-feira que vem, dia 11 de fevereiro em Manizales. Sem esquecer que no meio do caminho pelo Campeonato Paulista tem o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tite ainda não sabe se vai poupar alguns jogadores, mas é quase certo que pelo menos os suspensos estarão em campo no domingo. Na tarde da última quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota oficial confirmando a torcida única no clássico entre Palmeiras e Corinthians. Segundo o documento, a entidade acatou os pedidos do Ministério Público e também da Polícia Militar. Por aqui, os jogadores irão sentir falta do torcedor. É como o Tite fala, manter concentração, esquecer o que tá. A gente não vai ter apoio da torcida, esquecer o que está de fora e fazer nossa parte. Vai fazer falta? A torcida? Opa, claro que faz. Enquanto isso, Felipe trava uma batalha pessoal com o recém-chegado Edu Dracena, zagueiro experiente que chegou para ser titular, mas agora não, né, Felipe? Edu Dracena, já cheguei a conversar com ele, é um ótimo cara, me elogiou muito, me deu força no final do jogo. Eu acho que esse negócio de rivalidade, ou isso aí cabe ao Tite colocar quem ele acha melhor. Eu acho que eu só fiz minha parte, então, é como eu falei, deixar pro Tite, ele que vê isso. Vovó. Segura essa mulher, pelo não, amor de eu Deus. não, a vovó tá passando... Vovó, que é isso, vovó? Sai daqui, vovó, não tem nada com isso, Que delícia! Que delícia! Bom, enfim, mas vamos pro próximo assunto. Primeira vez na história que isso acontece, né? Torcida única? Sim. Se acontecer, porque o Corinthians tenta uma liminar ainda para garantir o direito do torcedor corintiano ir ao jogo. Será a primeira vez na história que o time que tem a torcida mais forte desse país junto com o Flamengo, né? Uma torcida vibrante e tal, não terá torcida em campo, né? Além de tudo. Seria uma situação surreal. Agora, Anitta, para te falar bem a verdade, eu não concordo com essa decisão, não. O comunicado está na tela aí para você que está na sua residência. Não concordo com essa pressão que o Ministério Público impôs à federação, que acatou, torcida única, a situação ainda está sendo discutida na Justiça, mas eu não concordo porque é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Se quiserem resolver ou minimizar o problema de violência, que é uma coisa da sociedade, reflete no futebol, claro, né? O certo seria banir não do futebol, dos estádios, e sim da sociedade, os bandidos, assassinos, a banda do mal. Agora, tem gente boa na torcida organizada sim. O problema não é a organizada como um todo, mas essa medida é antidemocrática na minha visão. Agora, darei um voto de confiança, porque acima do meu idealismo e do meu sonho está a vida das pessoas. Infelizmente, futebol não deveria ser motivo para matar ou morrer. Pois sim, agora eu gostaria de dizer uma coisa. Paulo André, campeão do mundo pelo Corinthians e também líder do Bom Senso Futebol Clube, né? Que seria muito útil nesse caso agora, nesse momento, está de volta ao futebol brasileiro. Pois sim, aos 31 anos o jogador acertou com o Cruzeiro. O zagueiro vinha treinando nos Estados Unidos, onde estava prestes a fechar com Orlando City, mesmo time do craque Kaká. Mas a proposta da Raposa e a chance de jogar mais uma Libertadores falaram mais alto no seu coraçãozinho. Líder do grupo Bom Senso Futebol Clube,
Clube Paulo André deve passar por exames médicos hoje e assinar o contrato definitivo com o Clube Mineiro. Gostou do retorno dele, Silvestre, está feliz? Boa sorte para o Paulo André, que foi cogitado no São Paulo também, que o descartou, trouxe o Dória, e que ele seja feliz no Cruzeiro, que remontou o time, né? Aquele time bicampeão brasileiro está sendo absolutamente remontado. Pois sim, encerramos o programa de hoje, tá? A gente se encontra no domingo, no Mesa Redonda, e a música hoje é em francês, em homenagem ao Dória, tá bom? Tá bom. Um beijo, merci beaucoup. Como fala boa tarde? Bonjour é bom dia, né? Não, tchau. Je m'appelle Alexandre. Hoje, 12:30 no Você Bonita, tem transformação com o cabeleireiro Sidney Akira. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage.